essa foi uma que me trouxe frustração, porque tem investimento que você faz que não te traz retorno, mas não te atrapalha. No caso desse aí, me atrapalhava. Eu vinha Sim. muito lead completamente desqualificado, então me atrapalhava, né? Tomava meu tempo e não trazia retorno nenhum. Poxa vida. Então, no seu caso, a gente já tinha até falado sobre isso, né, ali no diagnóstico 360 que a gente estava fazendo, que a gente está fazendo com você. Você investiu em tráfego e os leads que chegavam em você, eles eram leads totalmente desqualificados, leads que não se enquadram na compra do seu produto, certo? Isso, mas uma das coisas que eu senti diferença das empresas que eu tenho pesquisado para a questão de tráfego, aquela empresa só focava em gerar demanda, não tinha nenhum tipo de suporte de como você vai receber, como é que você vai tratar esse lead, como é que a gente vai fazer, metrificar, está sendo um bom lead, não está sendo um bom lead. Então, foi só gerar demanda, só mandar vir gente chamando no WhatsApp, não é nada. Poxa, caramba. E eu quero te dizer, antes de ler aqui o que o Manuel mandou aqui do chat, quero te dizer que essa é a maior dor da maioria das pequenas e médias empresas. Por quê? Muitas vezes realmente o caixa já está apertado e você investir em tráfego já é o seu último suspiro para que você possa vender mais, para que você possa tentar trazer um respiro, um sossego, finalizar aquele vazamento que está tendo dentro da sua empresa. Só que o problema não é o tráfego, o problema não é o anúncio, o problema muitas vezes ele está interno, que a base, eu até acho que eu falei isso com você no dia do diagnóstico, a base para você poder anunciar, ela não foi construída. E a gente vai tratar tudo isso essa semana aqui. Nessas 4 noites, você vai sair daqui, vocês vão sair com uma máquina começada para construir. E a gente não vai falar sobre inspiração, a gente não vai falar sobre motivação. A gente vai falar exatamente a prática do que acontece. Na prática, como corrigir isso, como corrigir o anúncio que é feito e os leads que são que vêm sem capacidade nenhuma, totalmente fora do ICP. O Manuel colocou aqui, nunca investi, tá, peraí, colocou mais embaixo, não tenho conhecimento com tráfego, estou no segmento de serviço consultoria contábil. Excelente, Manuel. Outro grande questão, respondendo aí o que você falou, é que a maioria dos pequenos e médios empresários, eles têm a certeza que eles precisam entender de tráfego. Isso é onde acaba criando o maior gargalo da vida do empresário. Por quê? Nunca investi em tráfego porque já me recomendaram. Mas vamos lá. Respondendo ainda o Manuel. Como o empresário ele já tem uma rotina muito saturada, igual diz o Leandro, deixa eu molhar as palavras aqui só um instante. Como diz o Le... opa. Como o empresário ele já tem uma rotina muito saturada e ele também tem medo, muitas vezes, de investir, ele acaba, muitas vezes, procurando o investimento errado em empresas que, como o próprio Edgar falou, são empresas que são especialistas somente em gerar demanda, mas eles não controlam o fluxo dessa demanda. Então, dentro disso, aí entra o que o Manuel falou, eu não tenho conhecimento de tráfego. E é importante, sim, que o empresário tenha um conhecimento básico de tráfego, de anúncios, mas o mais importante não é conhecer o tráfego. E eu vou passar aqui para vocês. As empresas perdem dinheiro porque acham que precisam entender de anúncios, e não é de anúncios que nós precisamos entender. O Taylor também falou aqui que nunca investiu em tráfego, mas já recomendaram. Eu quero dizer uma coisa para vocês que é uma frase antiga, 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 antiga. Você tem uma ideia, a primeira vez que eu ouvi ela, eu eu trabalhava no Senai, foi em 2012 isso, onde se falava que quem não é visto não é lembrado.
Se você hoje não está anunciando, pode saber de uma coisa. Se você não está no mercado digital, se você não está fazendo publicidades, você pode ter certeza de uma coisa, uma única coisa: o seu concorrente está aparecendo, o seu concorrente está sendo visto, o seu concorrente ele está engajando, o seu concorrente ele está atingindo o público dele. E isso é uma das coisas que afeta também o pequeno e médio empresário, não saber onde investir. Então, nessa noite, nessas 4 noites que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos trabalhar exatamente uma construção. São 4 etapas que vão levar vocês a entender mais sobre anúncios, sobre marketing, não só sobre anúncios, mas sobre marketing em si, e também sobre como converter esse lead. Nós vamos falar muito sobre como você preparar a base para você atrair o lead ideal para você trazer para sua empresa. O Edgar, eu já sei que ele trabalha com vendas e serviços. Ali o Manuel acabou de falando que trabalha com serviços. Vocês que estão entrando agora e que entraram, manda aí no chat qual que é o nicho de atuação de vocês. Olha lá, o Edgar eu sei que é energia solar, o Manuel já falou que é contabilidade, e o restante, manda aí para gente qual que é o nicho que vocês atuam. Gente, tem hora que dá bug aqui para mim, porque hoje a equipe não conseguiu ficar comigo. Hoje eu estou sozinho aqui com vocês, então o pessoal está entrando, eu tenho que aceitar e tenho que falar com vocês. E como vocês aqui, a maioria é homem, né? Sabe que a gente que é homem tem dificuldade de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? Isso é super normal. Vamos lá. O Taylor trabalha com varejo, venda de embutidos e laticínios. Muito bom. O seu nicho, ele é um nicho muito bom, né? Que independente da época, o pessoal precisa comer. O Tiago, mercado de capitais com soluções de crédito para empresas. Tiago, já trabalhei nesse setor também. Inclusive, fui CMO numa empresa de empréstimos, né? E nessa empresa nós tiramos ela de um faturamento mensal de 30 mil para 1 milhão e quase 200 mil por mês. Inclusive, é um dos primeiros depoimentos que tem lá no meu próprio Instagram e também a gente utiliza na Upsell, que foi um case de sucesso gigantesco. A Jéssica trabalha com vendas de embarcação de fibra. Aí sim é um nicho específico, hein? Quanto mais específico o nicho, melhor para gente vender e anunciar. Quanto mais específico, melhor de se comunicar. Então vamos lá. Nessas 4 noites, nós vamos trabalhar aí. Nós vamos trabalhar com a construção de todo o marketing comercial de vocês. Nós vamos entender quais que são os gargalos de você. Hoje nós vamos aprender a atrair esse lead correto. Nós vamos aprender a atrair, a comunicar aquilo que nós somos. Amanhã nós vamos falar sobre a conversão. Na quinta-feira, na quarta-feira, nós vamos falar sobre vender, porque as pessoas confundem converter o lead e vender para o lead. Tem muita gente que usa a palavra conversão como se fosse o fechamento, e não é essa etapa do funil. A conversão, amanhã nós vamos tratar direitinho para você. Nós vamos ensinar a vender para esse lead que está chegando para você, e nós vamos ensinar a fazer a integração entre marketing e comercial. E é aí que mora todo o segredo. Na quinta-feira, mora todo o segredo, que se você integrar o seu marketing e o seu comercial como uma área só, você pode ter certeza, esses problemas, esses gargalos vão acabar dentro da empresa de vocês. Lembrando que eu não estou aqui para palestrar para vocês, nós estamos aqui literalmente para pôr a mão na massa, por isso que eu sempre falo, eu sempre anuncio papel e caneta na mão, traz o caderninho, anota, porque quando a gente escreve, a gente aumenta a absorção do conteúdo, e aumentando a absorção do conteúdo, a gente consegue pôr em prática de uma maneira mais fácil. Mas, inicialmente, dentro da nossa aula de hoje, eu já quero quebrar um mito para vocês, tá bom?
nós temos que quebrar um mito para vocês. E marketing, ele não é fazer post no Instagram, no YouTube, no TikTok, em qualquer rede social que você quiser. Marketing não é impulsionar e marketing não é rodar anúncio. Muitas pessoas acabam se confundindo com isso. Quem aqui já foi abordado por uma empresa que pegou e falou para você assim: fazemos o seu marketing, e na verdade, no final de tudo, eles só ofereciam para você tráfego pago? Já aconteceu com alguém? Responde aí na mensagem, por favor. Olha lá, o Thiago falou sim. Normalmente as pessoas, as empresas, algumas empresas, principalmente depois que o mercado digital ele veio à tona, quando se fala em marketing digital, todo mundo fala, todo mundo quer falar sobre tráfego, sobre anúncio. Vai com Deus, meu irmão. É, esperamos você amanhã aí. Vai ter amanhã, quarta-feira e quinta-feira ainda essa imersão, tá bom? Então, o que acontece? Depois que teve essa mudança no mercado digital da pandemia para cá, todo mundo, quando fala sobre marketing digital, as pessoas já levam logo para um anúncio, ou então já levam logo somente para fazer postagens no Instagram. Enquanto, na verdade, o marketing ele é construído por 8 pilares, certo? Só que o que acontece? Esses 8 pilares, eles precisam ser sustentados, porque senão ele vira literalmente um cano vazando. E não é um cano de água qualquer, é um cano de esgoto mesmo, que infelizmente ele começa, além de vazar, ele começa a apodrecer tudo que está ao seu redor. Então, quando a gente fala em anúncio, ele só é uma peça dentro do ecossistema ali, dentro de todo o projeto que a gente vai trabalhar, porque o marketing, ele é uma necessidade de uma estrutura completa para até a gente chegar numa peça que é um criativo para a gente poder anunciar. Então, enquanto essa estrutura ela não tiver completa, a gente vai ter sempre um vazamento. Por que que o seu dinheiro está vazando? Vamos lá. Por que que o dinheiro vaza antes de chegar? A torneira é um anúncio e o seu dinheiro está entrando. O cano é o posicionamento, a base onde o dinheiro passa. E o cano furado faz o dinheiro vazar antes de chegar no cliente. Aí que entra o grande problema. Muitas vezes você tem a hidráulica completa, mas como a estrutura não está perfeita, começa a ter esse vazamento. E anúncio sem um posicionamento correto, ele não é investimento. Aí ele se torna literalmente esse vazamento que você está tendo. E a gente fala, né, que os anúncios, como o próprio Edgar falou no começo, quando eu pedi para ele contextualizar um pouco da experiência dele, que chega lead, a pessoa bota dinheiro, chega lead, mas não vende. Chega lead, mas não vende. Chega lead, mas não vende. E no final de tudo, é porque dentro desses 8 pilares, os dois que são base estão furados, os dois não estão comunicando aquilo que vocês realmente deveriam fazer. Então, dentro dessa aula de hoje, nós vamos trabalhar esses 2 pilares, que aqui é o ICP, certo? E vamos trabalhar com a proposta de valor. Lembre, nós vamos trabalhar o ICP e nós vamos trabalhar a proposta de valor. Se você tiver esses dois componentes alinhados na ponta da língua, o restante tudo começa a funcionar de uma maneira prática. Aí você vai ter posicionamento, você vai ter presença em canais, você vai ter conteúdo de autoridade, você vai ter geração de demanda, você vai capturar e converter, você vai conseguir fazer a mensuração de todos os seus dados. Então, hoje já começa aí, já vamos trabalhar sobre como anotar, como construir o seu ICP e a sua proposta de valor. O ICP, 2 pilares que vão segurar os outros 6. O ICP é quem você atrai e a proposta de valor é por que as pessoas te escolhem. Então já vamos pegar isso. O ICP é quem você atrai e a proposta de valor é por que eles te escolhem.
Eu conversei já com o Edgar ali no diagnóstico 360 que a gente está fazendo da empresa dele. E o Edgar, posso te usar como exemplo? Me diz aí se eu posso. Edgar, responde aí com certeza. Perfeito, meu irmão. Vamos lá. Então, o que acontece? O Edgar, ele até me surpreendeu quando eu perguntei para ele qual que era o cliente perfeito para ele. Eu sei que talvez quando eu falei sobre ICP não fez muito sentido na cabeça do Edgar, mas quando eu perguntei qual que era o cliente perfeito, ele soube me dizer com detalhes qual que era o cliente perfeito para ele. Edgar, eu posso pedir para você repetir o que você falou na nossa reunião sobre o seu cliente perfeito? Posso sim. Falei que meu cliente é cliente médio alto padrão, né, de residencial de médio alto padrão, empresário, geralmente empresário, que tem um consumo de energia elevado e também está em regiões que tem alto índice de falha na conta de luz. Na conta de luz, não, no fornecimento de luz. Oscilação, né? Isso. Mas Perfeito. basicamente é um empresário que mora em condomínio de médio alto padrão. Show, perfeito. E olha só, é justamente isso que já começa a diferenciar a empresa que consegue anunciar, que consegue falar com o seu público correto. É literalmente conhecer o seu público. Porque quando você não define qual que é o ideal cliente, como que fala? Ideal profile, ideal cliente profile, que é o seu cliente ideal, o perfil do cliente ideal. Se você não souber qual que é o perfil do cliente ideal, você não sabe para quem você fala. Uma das coisas que eu mais gosto de falar quando a gente está falando em ICP é que quem quer falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. Porque você não consegue atingir as mesmas massas, você não consegue atingir o mesmo poder aquisitivo se você quer comunicando igual para todo mundo. Não tem como. A não ser se o seu produto ele for um produto de utilização global. Por exemplo, eu vou falar da Coca-Cola. A Coca-Cola é uma bebida que pode ser bebida por quem é classe baixa, quem é classe média e quem é classe alta. Mas se você é um prestador de serviço em si, você não tem como comunicar com todo mundo. Tiago, só um instante. Eu vou até usar, inclusive, o Tiago como exemplo também. Por exemplo, se você fornece crédito em específico, aí eu vou abrir para o Thiago falar. Se você fornece crédito em específico, qual que é a faixa do crédito, do empréstimo que você faz? Pode falar, Thiago. Thiago, pode abrir o microfone. Só um minuto, tranquilo. Pode ser. Boa noite, pessoal. Boa noite, Então, Thiago. Seja justamente bem-vindo. na hora que você estava falando sobre atingir todas as faixas e tal, eu acredito que é um problema que eu estou tendo. Por quê? Eu tenho parceria com algumas empresas de Sim, antecipação de recebíveis, de crédito com garantia, garantia de um automóvel ou com imóvel, até as soluções mais complexas, como CRI, CRA, debenture, enfim. Então, assim, a minha comunicação, ela serve para todas as faixas de empresa, porque assim, ó, eu consigo atingir desde o pequeno empreendedor, que tem um pequeno imóvel ali, ou um carro e ele quer um crédito, até uma empresa maior, que tem faturamento de 50, 60 milhões, por exemplo, no caso do mercado imobiliário, um CRI, ou do agronegócio, um CRA, enfim. certo. Eu entendi. E no caso, como você tem um produto que você consegue atingir várias demandas, o que acontece? Você precisa ter o seu ICP principal e o seu ICP secundário. Algumas empresas Entendi. têm o ICP.
se o ICP secundário, terciário e aí por diante. Porque o que acontece? Eu tenho certeza que você provavelmente você vende mais cartas de crédito, mais empréstimos, mais solicitação tem mais solicitação do empresário que fatura menos de 500 mil. É o seu maior volume. Eu tenho Sim, certeza disso. exatamente. Eu estou com uma estruturação de crédito de 5 milhões, Sim. entendeu? Mas, assim, eu gostaria, obviamente, de me comunicar com empresas maiores e tal. Então, assim, justamente já te perguntar isso. Então, o meu ICP principal, ele tem que ser nessa faixa do pequeno e médio empreendedor? Aí depende o que você quer comunicar. Por exemplo, Thiago, se você fala assim, eu não quero atender clientes que são de 500 mil para baixo. Aí você precisa comunicar com a massa que fatura de 500 mil para cima. Normalmente, na verdade, pessoas que pegam 5 milhões aí, ele tem que estar faturando aí pelo menos 30% a mais, né? Ele tem que ter um imóvel no mínimo com 50% do valor. Então, essa pessoa Exatamente. que você vai comunicar, a comunicação é diferente. Você concorda? Sim, Aí você fala para mim assim, dentro dessa comunicação com esse cliente que ele fatura 30% a mais do valor de 5 milhões, que tem um imóvel que seja pelo menos que seja 50% a mais do valor do empréstimo que ele quer pegar. Tem uma garantia, né? Vamos falar de garantia, não vamos falar do imóvel, vamos falar de garantia. Ele tem garantia 50% a mais do imóvel. Cara, esse cara, ele tá em qualquer rede social? não. Predominantemente no LinkedIn. Então você já está começando a responder a sua própria pergunta. Olha só, vamos lá. Aonde que está o meu perfil ideal de cliente? Ele já está num canal que você sabe que ele está no LinkedIn. Perfeito, você já sabe essa informação. Esse perfil de cliente, como que ele comunica? Como que ele conversa? Ele conversa com base no em uma linguagem informal ou numa linguagem mais formal? Mais formal. Uma linguagem mais Qu- formal, mais técnica, não com tanto conhecimento, mas, assim, é um cliente mais apurado, que conhece, né, aquilo que está acontecendo no mercado, aquilo que tem influência em relação ao negócio dele, cadeia produtiva, área de atuação, enfim. Perfeito. E eu vou te fazer uma pergunta que talvez já resolva tudo para você. Olha, provavelmente já é onde vai resolver. O cliente que está buscando 5, 10, 30 milhões, ele está atrás do quê? De condição de pagamento ou dinheiro rápido? Cara, se você falar em condição de pagamento, ele vai analisar o que? Juros, né? Porque é o cliente que ele Isso. vai analisar, né, a sustentabilidade financeira da empresa dele. Então, por exemplo, posso dar de exemplo esse cliente mesmo que eu estou tratando. A gente já negativou uma proposta do lado dele, justamente por causa da questão juros. Entendeu? Pô, vou Uhum. pagar 3, 4 vezes a mais, não compensa. Você entendeu? Então ele pensa muito mais nessa condição, porque normalmente é um cliente que quando a gente vai fazer uma análise de crédito para ele, ele tem capacidade de pagamento, aí tem análise de endividamento, né? Se o cara tem, por exemplo, uma execução fiscal ali e tal, uma dívida já sendo ajuizada, a dívida trabalhista, todas essas variáveis entram dentro do quesito aprovação ou não. Mas normalmente não tem, entendeu? Só que a gente consegue contornar, às vezes, defender a tese dele de crédito, contornando isso daí. Mas ele vai analisar sempre, a primeira coisa, pergunta qual que é a taxa de juros? Exato. Então, você acabou de responder a sua pergunta. Como que eu atinjo o cliente de maior valor? Eu vou te devolver essa pergunta. Não entendi, perdão. Como que eu atinjo o cliente de 5 milhões para cima? Como que eu atingo esse cliente? É Isso. como fazendo uma comunicação falando sobre o impacto dos juros, é, não só no negócio dele em si, mas no mercado, né, na área de atuação, trazendo alguns cases de sucesso. Mas, olha, para ser bem sincero, eu tenho feito tudo isso e eu não tenho conseguido atingir o resultado que eu acredito que daria para atingir. Sim. E por que que você não atinge isso? É justamente porque muitas vezes a forma que você está comunicando não está passando proposta de valor
para o seu cliente. Porque muitas vezes você até está mirando nas pessoas certas, mas a pessoa não está enxergando a proposta de valor, que é o próximo passo que nós vamos falar. O que Maravilha. acontece? Muitos erros, muitos anúncios cometem esse mesmo erro que você está cometendo, que você está falando. Porque muitas pessoas sabem até qual que é o ICP, mas quando vai comunicar, não comunica exatamente para esse público, não comunica aquilo que ele realmente precisa, qual que é a necessidade. Porque lembra aqui, ó, o ICP é quem você atrai. Você já falou que é um empresário que fatura acima de 5 milhões, que tem imóvel de garantia, que tem capacidade de crédito. Você já sabe quem é, certo? Agora, por que que ele tem que te escolher? Por que que ele tem que te escolher? Então, é uma pergunta também que eu fiz quando eu iniciei, e aí eu fiz uma reestruturação. Como que foi a minha tese? Bom, fazer uma análise de mercado e analisar todo mundo que oferece crédito, desde as instituições não bancos quanto bancos. Como que elas se comunicam, o que que elas falam, com quem elas se comunicam. Sabe, cara, eu fiz um estudo bem profundo sobre arquétipo, sobre até psicologia das cores, entendeu? Boa. Tudo isso. E aí comecei a montar as minhas postagens no LinkedIn, produção de conteúdo, eu estudo muito, tá? Muito livro. Falei, cara, acho que vai dar para começar a atingir resultado. E assim, foi assim frustrante. Te entendo. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas depois que você começou a anunciar, não chegou ninguém do nicho que você está buscando, Não, desculpa, com o perfil que você está buscando? não chegou. Então aí que Assim, entra. assim, para chegar em pedir uma proposta ou preencher o formulário, né? Eu monto a landing page ali e tal. Sou eu quem estou fazendo tudo isso, né, no início. O ano passado eu cheguei a ter 10 consultores trabalhando comigo, né? Mas Uhum, acabou não dando certo, porque a pessoa quer salário, não quer construir, não quer construção, então é difícil isso também. Mas assim, eu não consegui ter esse resultado, sabe? sim, sim. Então eu falei, bom, o problema está na comunicação. Então, eu tô comunicando de forma errada, eu não tô. Essa questão da geração de valor, isso aí, assim, foi uma coisa que me deu uma esperança agora, né? Ainda que, pô, onde eu tô falhando, mas é justamente quando você entende onde você tá falhando que você já acha a estrada para começar a acertar. É exatamente isso. Você acabou de bater o ponto onde você deve estar errando. Apesar de você já saber seu ICP, como a sua proposta de valor ela não está bem desenhada, então o que está acontecendo? Você está falhando na comunicação, porque saber o ICP, ele é um passo, certo? Ele é um dos pilares. Agora, a proposta de valor é o porquê o seu cliente tem que escolher, que é onde a gente comunica. E muitas vezes essa comunicação é que está falhando. Então, pelo que você está falando, você está errando nesse passo. O ICP você já acertou, você já ajustou. Agora, a proposta de valor você ainda não ajustou. E a gente vai fazer isso durante essa aula hoje, tá? Maravilha, obrigado. Eu que agradeço por você estar aí com a gente. E durante a semana toda, vocês vão entender quais são os passos que vocês estão errando totalmente dentro da empresa. Ó, eu já fico muito feliz que a gente está aqui com 40 minutos de aula e a gente já conseguiu sanar o caminho que você está errando. A gente já encontrou o erro. Agora a gente vai buscar a solução. Então vamos lá. Dentro do ICP, o ICP ele é um pouco diferente do que a maioria das pessoas elas buscam por aí. Isso aqui é um fator que a maioria das agências de tráfego erram, porque ICP é diferente de público-alvo, de demografia. Por exemplo, homem de 30 a 50 anos na região de São Paulo, região metropolitana de São Paulo, que que tem capacidade de autopagamento, que faz aniversário em julho. Isso é uma demografia, isso não é ICP, certo? O ICP é definir, eu preciso de um empresário que fature acima de R$ 1 milhão mês, desculpa, empresário que fatura acima de R$ 1 milhão mês, que ele tem garantia para bens. Eu estou usando já o nosso amigo
nosso amigo Thiago aí como exemplo, certo? E que tem capacidade de crédito. Cara, isso aqui é o ICP, certo? Isso é o ICP. Demografia é diferente. Muitas pessoas confundem muito demografia com ICP. E isso acaba elevando o custo, né? O custo do seu cliente. Por quê? Como o próprio Edgar falou também no começo, anuncia para muitas pessoas, chega muitas pessoas que não são leads, que não compram de você, e automaticamente o seu custo de lead só vai aqui, ó, só vai escalando, só subindo. E quando você vê, você está com custo com um lead com custo de 60, 70, 80. Já cheguei a ver casos aqui de, de imobiliária aqui na nossa região, que a gente mora em Alphaville, aqui na nossa região, pô, que o custo do lead estava saindo a R$ 280. Por quê? O cara estava anunciando um imóvel de 6, 7 milhões num condomínio do Tamboré 4 aqui, e estava atingindo pessoas do programa Minha Casa Minha Vida. Cara, não tem como. Então, o custo do seu lead vai muito alto. Então, se você confundir demografia com ICP, já era, acabou. Vamos fazer o seguinte. Até esqueci de passar o slide aqui. Então, vamos falar sobre esses 6 passos aqui. Já passei disso aqui. Beleza, vamos falar sobre esses 6 passos da construção do ICP. É aqui onde eu peço para que vocês sempre tenham papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão é necessário para que vocês comecem a fazer as tarefas que vai levar vocês para um caminho diferente para encontrar realmente qual que é o ICP. Primeiro, quem é? Quem que é o seu público? Qual que é o segmento dele? Qual que é o porte, o tamanho dele? Qual que é o momento? Ele é decisor, certo? O segundo, qual que é a dor principal deles? Vamos utilizar alguém, vamos utilizar o próprio Thiago aqui, ó. Quem que é o público dele? É o empresário que fatura acima de 5 milhões mês, que ele é tomador de decisão e ele, nesse momento, ele está buscando um empréstimo para alavancagem de patrimônio, aliás, para a expansão da fábrica dele. O porte dele é o faturamento que a gente falou, que é acima de 5 milhões. O segmento, ele é empresário. Ele é um decisor? Sim, ele é decisor. Vamos marcando check. Se ele é decisor, então ele está dentro de quem é o meu cliente ideal. Certo? Vamos lá, passou para o segundo. Segundo ponto, qual que é a dor principal dele que você resolve? Pô, esse empresário, ele quer expandir o segmento, ele quer expandir a operação dele, só que ele não tem capital próprio para isso. Então, ele está buscando o quê? Um empréstimo. A dor principal dele é que ele não tem dinheiro em caixa para ele fazer essa expansão. Então, o Thiago Roberto, ele é o cara que pode liberar esse dinheiro para ele. Então, é um empresário que não tem dinheiro no momento em caixa para fazer a expansão dele, mas o Thiago, ele tem esse dinheiro em crédito para ele. O que ele valoriza ao decidir? Aí é onde a gente entrou. O que ele valoriza? Ele está buscando as melhores condições de taxas e provavelmente de pagamento. Então, o que ele valoriza ao decidir é que ele está buscando melhor condições de juros, melhores taxas, seja juros e taxas, e também condições a longo prazo, tempo de pagamento. Por exemplo, eu sei que existem empréstimos que você pegou, você tem que começar a pagar. Existem empréstimos que você tem tempo de 2 anos, a carência, né, do empréstimo, que você pode pagar 2 anos. Então, será que esse cara ele está buscando essa carência? Só que se eu tiver uma carência muito longa, o meu juros vai ser maior. Se eu tiver uma carência mais curta, o meu juros pode ser menor. Então, eu tenho isso para entregar para ele, e é o que ele busca, beleza, ele já se encaixou no terceiro fator. Onde ele está? Desculpa, gente. Ele está no ambiente físico ou ele está no ambiente digital? Que é aquilo que eu falei para você. Aonde que seu cliente principal está? Pô, meu cliente principal está no LinkedIn. Cara, então você já sabe que o canal dele é LinkedIn. Só que nós temos uma grande questão também. A maioria desses clientes, desse perfil de cliente, Thiago, isso aqui, cara, essa aula está sendo assim fenomenal para você, cara.
Tá Falar mesmo, um- cara. Foi Deus que me falou, vai pra aula da Upsell. Cara, graças a Deus, vem, pode ficar firme com a gente. O Edgar já está acompanhando aí, ele já está fazendo o diagnóstico com a gente, inclusive. Cara, a gente literalmente a gente não faz enrolação, a gente passa exatamente aquilo que vocês precisam para que vocês tenham esse problema. Por quê? Eu e o Leandro, como sócios da empresa, nós já passamos por todos esses problemas. Como empresário, só para vocês terem uma ideia, eu vou contar essa historinha aqui, um breve storytelling. Eu venho de família de empresários, meu pai e minha mãe são empresários, minha irmã é empresária, meu cunhado é empresário, e eu sempre empreendi. Só que, cara, eu quebrei 3 vezes antes de dar certo, velho. 3 não, 4 vezes, desculpa. Eu quebrei 4 vezes antes de dar certo. Antes de acertar a mão, foi 4 vezes. Aí foi estudo, foi imersões, foi treinamentos, aí foi investimento em consultoria, aí foi faculdade, e foi não sei o que, foi não sei o que. E no final de tudo, cara, o negócio estava mais em pôr em prática aquilo que a gente aprende. Então, onde a gente está, onde ele está, o seu cliente, isso aqui serve para todo mundo que está aí. Você precisa saber onde seu cliente está. Uma das coisas, Thiago, para você, que o seu cliente, sim, no digital, ele está mais no LinkedIn. Só que ele também está no Google. Ele também faz pesquisas no Google. Só que esse cliente, a maioria deles, ele gosta de uma coisa que eu vou tentar desenhar aqui, talvez ver se vocês conhecem. Ó, eu vou colocar aqui, ó. P-A-P. Vocês sabem o que que é isso? Quem sabe o que é PAP? Tá na rua. Exatamente, é o porta a porta. Esse seu cliente, ele tá no PAP. É no porta a porta. É olho no olho. É onde você precisa visitar ali, mesmo que seja uma visita que sem intenção nenhuma, uma visita, o cliente não te solicitou, não te solicitou empréstimo, ele não te solicitou nada, mas você precisa ser visto por ele. Você precisa ser encarado por ele. Uma das coisas, a gente vai passar para o Edgar ali também no diagnóstico, que os seus clientes, Edgar, tá em obra. Seu cliente, Edgar, tá em construtora. Seu cliente, Edgar, tá em empresas, indústrias de grande porte. Então, essa é a galera que tá para vocês. Então, isso a gente vai construindo e vai falando para vocês. Olha lá, sinais de que o cliente, que é o cliente certo. Por exemplo, como que eu sei que os sinais que esse cliente é o cliente certo? Deu check aqui, deu check aqui, deu check aqui, deu check aqui. Cara, já tenho 4. Então, se eu tenho esses 4 fatores, eu já sei que ele é o cliente certo. Se ele falhou em um desses fatores, não é meu cliente certo mais. Por que se ele falhou em um desses fatores? Porque se você está buscando ele nos canais e você não está encontrando, alguma outra coisa você está falando errado, certo? Será que ele não busca exatamente o que você tem para oferecer? Será que a dor principal não é a que você soluciona? Será que não é o dinheiro que ele está precisando, mas é outra coisa no momento? Será que ele não é empresário? Será que ele não é o decisor? Será que ele não tem o porte de faturamento de 5 milhões de reais para cima? Quando eu fiz a alavancagem da Finance Dealer com o Judeu das Finanças, não sei se você já ouviu falar, ele até faleceu já. E o que que acontecia no começo lá? Pessoas que faturavam 700 mil queriam um empréstimo de 30 milhões, pô. Como que uma pessoa que fatura 700 mil não tem garantia que é um empréstimo de 30 milhões? Não tem poder de crédito para isso. Então ele não era. Então aqui ele já morria. Ó. Ele já não era o nosso cliente nesse momento. Nesse principal momento ele não era o nosso cliente. Então, se esses quatro fatores aqui não der check em todos, não der o verdinho em todos, vocês podem colocar ele como não cliente ideal. Ele não é o cliente. Mas ele pode se tornar o cliente ideal? Pode. Se você puder comunicar com ele, puder explicar o que ele precisa fazer para ser o seu cliente ideal, cara, naturalmente, um dia, 3, 4, 6, um ano,
ele começa a ser seu cliente ideal. Porque muitas vezes o cliente, ele até tem vontade de ser seu cliente, mas ele não se enquadra. Mas se você comunicar para ele o que ele precisa fazer, ele vai buscar fazer isso para acontecer. Hoje, o ICP versão 1, pela sua percepção, já muda o seu anúncio amanhã de manhã. O que a gente precisa fazer? Vocês já conseguiram entender qual que é a construção do ICP de vocês? Ficou alguma dúvida nessa questão da construção do ICP? Fale agora ou se cale para sempre. Cara, para mim não ficou dúvida, pelo contrário, depois desses 6 passos de construção que você nos mostrou, eu já comecei a pensar, a raciocinar o que eu vou fazer aqui. Boa. Mas o mais importante, Thiago, é que você anote, tá? Se você anotou tudo, Tá aí eu anotado tenho. aqui já, eu sou o cara do caderno e da caneta, meu amigo. Isso aí é muito bom, isso é muito importante, que aumenta a absorção, né? O Edgar falou que tá tudo tranquilo, então a gente vai seguir. Então, construiu a definição de ICP de vocês, com certeza a proposta de valor já vai ficar mais clara para vocês. Lembrando que nós temos um agente que constrói o ICP para vocês. Eu vou fazer um spoiler aqui, tá, gente? Era para falar só depois, mas eu vou falar hoje. Vou falar agora. Amanhã nós vamos abrir a comunidade Upsell. A comunidade, não aquele grupo do WhatsApp. Nós vamos abrir para vocês a comunidade. Dentro da comunidade, amanhã eu vou apresentar para vocês. E esse nosso agente do ICP, ele está lá dentro. O que é esse agente? Para quem não conhece, quem ainda não estava no grupo, nós já mandamos uma vez no grupo. Esse agente, ele é uma inteligência artificial que nós construímos, onde você vai conversando com ele e ele vai destrinchando passo a passo o ICP do seu cliente. Mas passo a passinho, e ele te deixa até constrangido de tanta pergunta e pancada que ele te dá. Eu treinei ele pessoalmente, foi um treinamento que eu fiz com esse agente de IA, e que vocês vão receber amanhã aqui, onde eu vou liberar para vocês, onde o Leandro vai estar aqui amanhã também, nós vamos liberar essa comunidade para vocês, e vocês vão receber esse agente lá dentro. Lá dentro tem outros agentes também que vão ajudar vocês também na configuração do negócio de vocês. Então, passamos aqui para o próximo passo e vamos falar agora sobre a proposta de valor. Isso daqui, infelizmente, é uma das coisas que mais barra os empresários hoje. Por que comprariam de você e não do mais barato? Isso aqui é uma briga no mercado, né? Que tem muita gente que fala assim, mas fulano cobra mais barato. Aí tá algumas pessoas, por falar normalmente do mercado, né? As pessoas costumam dizer assim, se ele faz mais barato, pode comprar dele. Enquanto, na verdade, a resposta correta seria assim. Estão prontos para anotar essa resposta? Se vocês estão prontos, eu vou falar. Qual que é a resposta perfeita para o cliente que fala, no fulano tá mais barato? Mas, seu João, se no fulano tá mais barato, o que está fazendo o senhor continuar insistindo no meu produto? É porque você viu mais qualidade ou porque você entendeu que nós temos o valor que você busca? Cara, se você falar isso para o seu cliente, ele vai dar um bug na cabeça dele e ele vai parar de pensar no preço e ele vai começar a buscar o que foi que ele enxergou em você que ele quer caminhar. Porque, por exemplo, no caso do Edgar ali, que trabalha com energia solar. Cara, a gente sabe que esse mercado é um mercado que ele tem muitos prestadores de serviço e tem muitos prestadores de serviço que se você perguntar assim, qual que é a sua margem desse serviço? Ele não faz ideia do que ele está falando. Ele compra uma placa vou chutar um valor hipotético, por R$ 1.000,
e ele vende por 1.200 e ele tem certeza que R$ 200 está sendo o lucro dele. Ele tem certeza absoluta, mas não é isso. Então, por isso que ele acaba trabalhando mais barato. E eu quero até dizer para vocês que muitas vezes os nossos concorrentes, os profissionais, trabalham muito barato, não é porque eles querem trabalhar barato, é porque eles realmente não sabem calcular qual que é o custo dele, eles não sabem o que é um lucro líquido, eles não sabem o que é uma margem, eles não sabem a margem de contribuição, eles não sabem, infelizmente. E aí acaba passando batido e entra nessa questão do valor. Aí é preço, aí briga por preço, briga por preço. E você que sabe o seu valor, você acaba não entregando. Então, se você falar isso que eu falei para o seu cliente, você pode ter certeza que vai fazer toda a diferença. Seu cliente vai bugar a cabeça dele e vai falar assim, uai, peraí, por que eu estou insistindo com ele se ele já disse que não consegue fazer mais barato? Aí ele vai buscar uma coisa dentro da cabeça dele, eu quero qualidade. E aí você vai apresentar a sua proposta de valor que nós vamos entregar aqui agora, certo? Qual que é a diferença? Ela está na clareza da proposta. Lá, no commodity, compete por preço. Não é o que nós queremos. Nós não queremos competir por preço. Mas uma marca forte e percebida, que conhece qual que é o seu ICP ideal, ela compete por valor percebido. Aquilo que você parece ser. Existe uma máxima no mercado que fala, deixa eu lembrar exatamente, pareça até se tornar. Pareça, faça, né? Faça até se tornar. Ou seja, primeiro você precisa parecer ser Ser e antes de ter. ser, fazer e ter, né? Tá dentro dessa máxima. Mas eu tô tentando lembrar exatamente como é que fala. Se eu lembrar no meio do caminho, eu falo aqui. Eu sei que nesse termo eles falam que primeiro você precisa parecer, né? Fazer para depois você ter. Então você parece ter pareça ser grande até você ser grande, mas é em inglês a frase. Eu já ouvi essa também, mas é uma outra. Eu vou lembrar depois e eu passo. Nem que eu lembre amanhã, mas eu passo. Então, o que acontece? Eu preciso apresentar para a pessoa que eu tenho uma qualidade muito maior, sem ter que ficar falando que eu tenho uma qualidade maior, sem eu ter que ficar falando do meu concorrente, sem eu ter que ficar falando, não, mas o fulano faz barato, mas ele não entrega. Eu não preciso falar do meu cliente, do meu concorrente. Eu preciso mostrar para o meu valor o que eu faço para ele. E aí, antes de correr atrás do cliente, a gente precisa parecer a escolha óbvia. Eu não, se eu ficar correndo atrás dele, fulano, 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 não, vamos negociar, vamos isso. Cara, você vai mostrar que você não tem um valor para o seu cliente, ele vai poder mandar no seu preço. Se ele está mandando no seu preço, automaticamente você não conseguiu entregar para ele o valor que você realmente tem, certo? Olha só, a fórmula principal para você construir a proposta de valor. Vamos lá. Ó, a fórmula de valor. Eu ajudo o meu ICP o resultado desejado sem a dor ou a objeção através do seu diferencial. Então vamos lá, eu vou voltar lá para o Thiago de novo, tá? Eu ajudo o empresário a conseguir créditos a juros baratos com maior prazo de pagamento. Deixa eu pensar aqui que falhou. Eu ajudo os empresários a conseguirem empréstimos a juros baratos e maior prazo de pagamento, sem dor de cabeça, vamos lá, qual que é a dor ou objeção? Dor ou objeção. Sem pegadinhas ou taxas adjacentes, através do atendimento que dos acessos a créditos bancários que nós temos. Pronto, já ajudou. Isso pode ser melhorado? Quanto mais a gente falar, mais a gente vai melhorar. Por exemplo, aqui na Upsell, eu ajudo empresários a aumentarem o faturamento de 30% a 60% sem ter que ficar preso na operação, através da metodologia, ferramentas e implementação que nós fazemos de gestão sofisticada. Você viu que o da Upsell na minha cabeça está muito fácil? Aí eu quero que você faça um trabalho aí.
todo mundo com papel e caneta na mão, todo mundo já preparado. Você vai escrever aí no chat para mim a sua primeira fórmula da proposta de valor. Vai lá, eu ajudo, aí você vai colocar o seu ICP, o resultado que que ele deseja alcançar, sem qual é a objeção dele, a maior dor, maior objeção que ele tem, através daquilo que você é diferencial. Vai, 1 minuto para você colocar isso aí no chat. Vamos lá, 1 minuto para você colocar no chat aí. Vamos ver quem vai conseguir. Tô vendo ninguém digitar no chat, hein? Pronto, ninguém vai conseguir fazer isso, não é possível. Então manda para mim aí, qual que foi a dúvida que você ficou sobre a fórmula da proposta de valor? Se ninguém mandou é porque não entendeu. Vai, pessoal, vocês dormiram? Tô digitando. Aí, aí sim, eu gosto assim. Olha só um exemplo de uma proposta de valor ruim para upsell. É, ó, um exemplo para uma proposta ruim para upsell aqui, ó. É, deixa eu pensar. Eu ajudo a empresa a crescer. Cara, isso é muito ruim. Olha lá, o Thiago É mandou, eu muito ajudo a empresa. genérico. Muito genérico, exatamente. Olha lá, o Thiago mandou, eu ajudo empresários com faturamento acima de 5 milhões a conseguir créditos sem taxas abusivas dos bancos tradicionais, através de estruturas menos burocráticas e alavancagem de crédito. Cara, ficou muito bom. Ficou Parabéns aí bom? para você. Muito bom. Agora eu vou te desafiar amanhã, não hoje. Daqui a pouco o Edgar tá mandando dele também. Eu vou te desafiar a você escrever isso 10 vezes amanhã. Você Vou vai até printar reescrever isso. aqui. Você vai reescrever isso 10 vezes. Você reescrevendo isso 10 vezes, você vai entender qual que é a sua proposta de valor e como que você precisa comunicar para o seu cliente. Nossa, cara, acho que era a resposta que eu tava procurando, de verdade. E Assim, é só a primeira me aula, hein? abriu a mente, cara. Nossa, É sensa- isso, tia. sensacional. Agradeço. Mas assim, não deixe de vir para as próximas aulas que ainda vai ter muita coisa boa para você, tá? Não, não, estarei aqui amanhã, às 8 horas em ponto. Excelente. E eu quero que deixar a missão para vocês de trazer mais gente também. Eu sei que vocês têm amigos empresários, traz o pessoal para nossa comunidade, para que eles participem das aulas e também tenha esse problema resolvido na empresa deles. E uma das coisas que a gente precisa fazer, o que Vou fazer uma postagem lá no link. excelente, muito bom. Mas vamos fazer o seguinte, também faz uma postagem lá no Instagram marcando a gente lá que você teve uma aula muito boa hoje. Não, com certeza. Então, o que acontece? A gente, como empresário, eu vou te falar isso pela minha jornada, igual eu falei para você, já quebrei 4 vezes, já estou nessa jornada há muitos anos, eu estou na jornada do empreendedorismo desde 2012, não, desde 2010, certo? Empreendendo, e dentro desse empreendendo, às vezes trabalhando como CLT, empreendendo, às vezes dá aquela folga só no CLT, e depois voltei para empreendedorismo, que foi quando foi a última vez que eu entrei, que é agora com a Upsell, né? Isso já faz. A Upsell, só para vocês terem uma ideia, ela nasceu em janeiro, na verdade, nasceu em dezembro de 2025, em janeiro de 2026, começamos a executar. Em abril de 2026 nós já tínhamos batido o primeiro milhão de faturamento com ela, do tanto que nós acertamos essa é, a- o, o tanto que nós acertamos
o material entregue, a proposta de valor que a gente tem. Então, o que acontece? Quando a gente trabalhou dentro disso, quando eu trabalhava no passado, ninguém nunca nos ensinou a ser empresário. Eu sei que existe faculdade de administração, de gestão, de não sei o que, de não sei o que, mas a faculdade ela não te ensina a ser empresário. O que te ensina a ser empresário é realmente o dia a dia, é as práticas. Só que o que acontece? Muitas vezes nós fomentamos o nosso conhecimento técnico e a gente esquece do mais importante, que é errar e aprender, errar e aprender. Vamos ver o que o Edgar colocou aí, ó. Eu ajudo empresários e moradores de condomínios de médio e alto padrão a economizar na conta de energia e ter segurança energética sem se preocupar se o imóvel vai trazer custo Desculpa, gente. O imóvel vai trazer custos desnecessários e deixar ele no escuro em eventual queda de energia através de sistema de energia solar fotovoltaica com bateria e com acompanhamento do correto funcionamento. Cara, tá muito bom também. Tá muito bom. A única coisa que eu vou te pedir, que use menos palavras técnicas e que você use algo que o seu cliente entende mais. Mas a construção está excelente. Aí a mesma tarefa que eu passei para o Thiago, eu vou passar para você. Repita isso, reescreva isso 10 vezes. 10 vezes. Por que 10 vezes, pelo menos? Porque a repetição, ela vai fazer com que você mesmo entenda aquilo que você faz de uma maneira mais simples. Lembra que o nosso cliente, ele não é técnico em construção de crédito e ele não é técnico em energia fotovoltaica. Ele não é técnico nisso, né? Então, olha lá, o Jefferson escreveu também, muito bom. Eu ajudo a aumentar a conquistar Opa, desculpa. Eu ajudo a aumentar, conquistar seu imóvel e alavancar seu patrimônio sem se preocupar com burocracia ou insegurança, com atendimento exclusivo, personalizado e especializado. Muito bom também. Dá para melhorar também, Jefferson, mas está muito bom. Vocês três, acredito que vocês três entenderam bem a proposta de valor. Mesma tarefa, reescreva 10 vezes. E olha só, através ali da comunidade Upsell, eu vou dar um spoiler, né? O Jefferson e o Thiago já são parceiros de negócio. Né? Já nasce uma parceria ali. Mas amanhã eu espero vocês e a gente vai falar um pouco mais sobre a comunidade, como vai funcionar. Jefferson, também ficou muito bom, Jefferson, o que você escreveu. Dá para melhorar também e deixar com mais clareza para o cliente entender. Lembra que a comunicação, ele tem dois lados. Aqui a gente fala, quem recebe, né? Então, se a gente está falando, o nosso cliente, ele precisa entender o que eu estou falando. Se ele entender o que eu estou falando, automaticamente vai dar match, vai dar fechamento de contrato, você pode ter certeza. E aqui é o exercício que a gente acabou já fazendo, né, um pouco antecipado, que você pode até tirar um print, você pode anotar aí para você que esse exercício é quem é, certo? A sua... Opa, acho que aqui repetiu. Ah, tá, é outro exercício, desculpa, gente. Aqui é um exercício que eu gosto muito de fazer, e todas as vezes que eu estou falando sobre ICP, eu gosto de trabalhar isso aqui. Eu até falei com o Edgar isso no. Foi até uma tarefa que eu pedi para ele já me passou, que para a gente saber qual que é o nosso ICP, ele já está dentro de casa. Isso eu garanto para vocês que o ICP de vocês já está dentro de casa. Qual que foi o seu melhor cliente? Você pega ali, para o Edgar eu pedi 3, e para vocês que estão aqui na aula, vocês podem fazer isso também. É só você olhar para a base de cliente de vocês, para a carteira de vocês. E aí, dentro da carteira de vocês, vocês vão identificar quem ele é, certo? Qual que foi a dor principal que você resolveu para ele, o que que ele mais valorizou ao decidir contratar você, aonde que você encontrou ele, quais foram os sinais que ele era o cliente certo e quais os sinais que podiam dizer que ele não era o cliente certo. Esse cliente, ele já está dentro da estrutura de vocês. Você vai olhar e falar assim, ó, esse aqui foi um cliente muito bom de fechamento,
ele trouxe essas objeções, eu quebrei assim, assim, assado, e ele viu que eu tinha para entregar o que ele precisava, e eu encontrei ele na carteira de indicação, eu encontrei ele no LinkedIn, encontrei ele no Instagram, encontrei ele no Google. Então, você já sabe como é o seu cliente. E o seu cliente ideal, ele já está aí. Basta você procurar. Qual que foi o cliente que você mais gostou de fechar? Mas foi mais natural o fechamento, que você levou essa condução de uma maneira leve, certo? E automaticamente a proposta de valor você vai preencher por ele também, justamente como você ajudou ele a ter o resultado desejado, a alcançar sem a dor dele, quebrando a objeção dele, através daquilo que você poderia oferecer. Então, ali você conseguiu matar. Esse exercício aqui, que é o ver o seu cliente, ele é o melhor exercício que tem de tudo que a gente falou. Ele é o melhor exercício que tem para que você consiga alcançar o resultado, alcançar quem você realmente quer vender, certo? Então, pega a sua carteira de clientes, analisa ali quem foi o melhor cliente, os 3 melhores clientes mais fáceis de fechar. Assim, não é que os mais fáceis, mas aqueles que teve uma condução muito boa e que te levaram ao resultado esperado. E agora eu também vou falar para vocês uma das coisas mais que ninguém fala. Eu vou dizer isso para vocês. Quem que é o anti-ICP de vocês? Vocês conhecem o anti-ICP de vocês? Manda no chat aí. Vocês Nem já sabia que conhecem? existia essa expressão. Cara, o anti-ICP. Vamos lá, quem mais vai falar sobre isso? Vocês conhecem o anti-ICP de vocês? Aquele que faz a gente perder tempo, ó, já é exatamente uma característica dele, do anti-ICP. Eu vou voltar lá no começo dos slides. Deixa eu Curioso? ver. O curioso. Eu tinha colocado isso nos slides, cara. Era para estar aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o anti-ICP de vocês. É o cliente que ele só pede desconto, que ele atrasa o pagamento. Isso, muito bem, Jefferson. Que é aquele que não faz ideia do que procura. Ele reclama de tudo. Ele ocupa o seu time inteiro. E ele mesmo não sabe o que ele quer. E ele sempre vai embora. Esse aqui é o anti-ICP de vocês. Ó, ele pede só desconto. Ele nem perguntou quanto que é, ele já pergunta, a primeira coisa que ele pergunta é sobre desconto. Ah, se você fizer um bom desconto, eu fecho contigo. Ele nem sabe o teu preço. Eu tô falando de preço, tô falando de valor. Ele atrasa o pagamento quando ele já está dentro do seu time. Ele reclama de tudo. Antes de fechar contigo, ele já está reclamando de preço, ele já está reclamando do prazo, ele já está reclamando de tudo que você não entregou para ele, tudo que você não colocou na proposta. Ele ocupa todo o seu time e ele não traz resultado nenhum. E o pior de tudo, ele ainda deixa você na mão, ele vai embora sem te pagar e ainda não traz nenhuma indicação e só fez você perder seu tempo. E eu garanto para vocês que, que você tem esse anti-ICP na carteira de vocês. Eu tenho certeza absoluta. Como saber que eu estou perdendo tempo com o meu anti-ICP? Se é esse cliente que ele te exige demais na documentação, certo? Que ele pede para você ir muito na obra dele, no caso do Edgar. Esse cliente que ele, antes de falar tudo, ele quer muitas coisas, mas quer pagar pouco, certo? Então, essas pessoas é o anti-ICP de vocês. Ele é totalmente o anti-ICP. Então, não vale a pena você perder tempo. Ah, Windows, mas esse cliente, de vez em quando, ele fecha. Tá, mas o tempo que você está gastando, presta muita atenção. O tempo que você está investindo nesse cliente que faz tudo isso com você, você não poderia estar fechando um contrato com uma pessoa que faz sentido? Uma pessoa que é seu ICP? Olha lá, o Jefferson mandou aqui. Eu tenho uma dessas que persegue há meses. Aprendi a deixar sem resposta ou se responde, só responder quando o tempo está sobrando. Me liga 22 horas para pedir desconto numa casa que ela ainda sendo que vai pagar com um dinheiro que nem recebeu.
Esse é o típico anti-ICP do Jefferson. É totalmente, porque o que acontece? Muitas vezes você está investindo tanta energia, Jefferson, nessa pessoa, que você poderia estar investindo o seu tempo numa pessoa que faz mais sentido, numa pessoa que ela tem o seu ICP e que ela realmente está buscando de verdade aquilo que você tem para entregar, com o valor que você pode entregar para ela. Então, não faz sentido a gente perder tempo com esse tipo de pessoa. Ah, cliente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não é só funcionário que a gente demite. A gente também demite cliente. Se o cliente ele não serve para você, se o cliente ele te dá mais trabalho do que retorno financeiro, cara, não faz sentido ele estar aí contigo. Ah, mas ele pode, ele é influente. Cara, deixa eu te falar. A pessoa que ela só reclama, que ela só isso, que ela aquilo, nem os amigos dele aceitam a indicação dele. Porque todo mundo olha para ele como essa pessoa. Então, eles sabem que essa pessoa ela não tem credibilidade o suficiente para indicar alguém. E ele é tão chato que ele não vai te indicar. Ele nunca vai te indicar. Porque quando ele te indicar, ele vai falar assim: ah, mas e aí? Você vai me dar o quê em troca dessa indicação? Você vai me pagar o quê? Eu vou receber o quê? Você vai me dar desconto em alguma coisa? É esse teu anti-ICP. Então vamos parar de perder tempo com ele e vamos investir. Agora que vocês já aprenderam a comunicar, encontrar o ICP de vocês e também apresentar uma proposta de valor real para o seu cliente, cara, você não precisa perder tempo com isso. De cara você já entende quando você pode mandar ele embora ou não. Agora a grande pergunta, né? Quem que quer ler a sua proposta? Quem que quer ver o seu valor? Quais são as pessoas que realmente estão buscando aquilo que você entrega? O que você faz hoje? O que nós fizemos hoje? Nós aprendemos qual que é o nosso ICP, quem a gente deve atrair e o porquê que eles devem escolher a gente. Isso que nós falamos hoje aqui para vocês, ficou claro? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, acho que a aula foi bem produtiva, né, na proposta de hoje, né, de entender. Acho que é uma questão bastante complicada para a gente que é empresário e entender essas novas estratégias, né, de entender de que forma que a gente pode atrair o nosso cliente, porque está todo mundo no digital, né? Então, hoje, como você falou, tem muita empresa aí oferecendo estratégia de marketing, quando você vê é só tráfego pago, né? Não tem estudo, não tem análise de nada. E assim, ó, para você ver, eu estava estudando justamente isso, estou fazendo um curso de fluência em inteligência artificial para melhorar as minhas estratégias de negócio. E assim, dos pontos da aula foi sobre o ICP. Bom, Como que você pode ensinar a inteligência artificial a te ajudar nessa estratégia de encontrar o ICP? muito bom. E a inteligência artificial, ela tem ajudado muito, mas ela também tem atrapalhado muito. Como assim? Exatamente. É assim, eu também sou bastante cauteloso no uso, sabe? Exato. Então, é isso que tem que tomar cuidado. A inteligência artificial, ao mesmo tempo que ela te ajuda a você ter um conhecimento mais rápido, mas ela também pode atrapalhar. Por quê? Se você não comunicar com ela da forma que ela é programada, você acaba recebendo informações totalmente erradas daquilo que você precisa. E teve uma cliente nossa aqui da Upsell, faz 3 meses que ela está com a gente. Ela trouxe para a gente perguntou para ela assim, fulana, qual que é a sua missão, visão e valores? Aí ela pegou e trouxe assim, um textão enorme para a gente. Aí a gente já reparou logo de cara que era do chat GPT, e o chat GPT deu uma missão, visão e valores para ela, tipo, nada a ver com o nicho dela, nada a ver com ela. Tipo, a missão, a visão e os valores tem que ter a ver com o coração do dono da empresa, né? Com aquilo quais são os princípios, os propósitos, as entregas que você deseja fazer, quais são os seus objetivos. E, cara, trouxe um negócio assim, nada a ver com ela, nada a ver com o segmento dela é saúde.
Quando a gente viu aquilo, a gente já perguntou logo para ela, quem que montou isso para você? A gente já sabia que era do chat GPT, né? Ah, eu fiz no meu chat GPT. Aí a gente começou a ler para ela e explicar para ela aquilo que ela tinha trago para a gente, né? Aí ela pegou e falou assim, mas isso não tem nada a ver com o que eu quero trabalhar. Eu falei, exatamente. Então, quando você não tem o conhecimento necessário e você faz as perguntas erradas para a inteligência artificial, ela te leva para o caminho totalmente contrário daquilo que você está buscando. Mas é muito importante a gente conhecer sobre isso. É muito importante a gente ter. Hoje, o empresário, ele tem. A grande questão do empresário é achar que não tem tempo. E a inteligência artificial, ela pode reduzir esse tempo, né, de aprendizado. E ela pode te levar ao lugar bom, mas ela também pode te levar ao lugar ruim. E eu tenho certeza que com o conhecimento certo, com essa aplicação que eu trouxe para vocês hoje, você consegue, junto com o curso que você fez, melhorar o seu resultado com a sua inteligência artificial. Certo? Vamos lá. Sensacional. Perfeito, meu amigo. Então, nós já sabemos já o que é o ICP e nós sabemos qual que é a proposta de valor. Hoje, se eu falar para vocês, se eu perguntar para vocês, vocês já conseguem definir sozinhos qual que é o ICP de vocês e qual que é a proposta de valor? Sim, sim, sim. Sim. Boa, excelente. Então, amanhã, o que eu quero que vocês façam? Amanhã vocês estejam aqui com a gente às 8 horas, às 8 em ponto. Eu acho que vocês já perceberam que eu sou meio cirúrgico, né? Eu gosto de estar no horário certo. Já estava aqui antes, né? Eu só esperei um pouco mais para o pessoal entrar para poder começar a acompanhar. E a aula de hoje, ela foi literalmente é só o começo, né? De como nós vamos comunicar, como vamos atrair esse cliente com a nossa comunicação. Amanhã a gente vai aprender a converter essa comunicação em leads reais, não naquelas pessoas que só passam pela nosso, pelo nosso banco de dados e deixa aquele gostinho de puta merda, perdi meu tempo. Desculpa a expressão. Fechou, gente? E, Fechado. e lembrando, só mais uma coisa, e lembrando que também amanhã nós vamos liberar aqui para vocês a comunidade Upsell, essa comunidade que vocês vão ver que está fantástica, está absurda. É muito mais do que apenas uma comunidade, é literalmente um aplicativo que vai transformar aí a vida de muitos empresários e a gente espera por você aqui, fechou? Gente, eu quero agradecer pelo tempo de vocês, já é quase 9h30, quase 1h30 de aula. E eu espero vocês aqui amanhã, junto com um convidado de vocês, para que a gente possa ampliar o conhecimento aí, que a gente possa multiplicar junto com vocês. Vou pedir um favor para vocês, isso aqui é um favor mesmo. O nosso Instagram, deixa eu pegar aqui. Eu sempre esqueço, o Instagram é para deixar preparado e eu acabei que não deixei preparado. O nosso Instagram, ele é esse que eu estou colocando aí no link para vocês. Siga nosso Instagram, tira um print aqui da nossa aula, certo? Vamos tirar um print aqui da nossa aula e marca a gente lá também para que outros empresários consigam entender e conhecer um pouco mais da Upsell. Pode ser? Posso fazer aqui uma pose para vocês tirar o print e postar lá para a gente? Fazer, hein? Beleza, agora eu espero vocês lá, marquem a gente, compartilhem a nossa o nosso grupo com outras pessoas, que o nosso objetivo é ajudar o máximo de empresários possíveis. Óbvio que nós vendemos os nossos serviços, nós vendemos os nossos cursos, por exemplo, o Edgar ali, ele está com a gente no Diagnóstico 360. O que é esse Diagnóstico 360? Nós estamos literalmente pegando todos os pontos da empresa dele e nós estamos fazendo com que a gente
encontre todos os gargalos para que a gente monte um plano de ação para o Edgar de como ele vai sair de tal situação que ele se encontra, certo? Tem gargalos, todas as empresas precisam melhorar alguma coisa. Tem empresas que faturam 10, 15, 20, 30 milhões que precisam melhorar alguma coisa, sempre precisam. Nós mesmo, a última empresa que eu trabalhei, a empresa já faturava 380 milhões anos e tinha um gargalo enorme no marketing e no comercial. Uma empresa que já faturava 300 milhões anos. Então, o que acontece? Todo mundo tem que melhorar, todas as empresas, a Upsell tem que melhorar, todas as empresas têm que melhorar. E nesse diagnóstico que nós estamos fazendo com o Edgar, na empresa dele, na RPM, nós estamos buscando todos os gargalos para corrigir todos os gargalos e ele poder aumentar o seu faturamento, mas o mais importante, aumentar o lucro, que isso é o mais importante. E caso vocês tenham interesse, lá na descrição do grupo tem lá o link do Diagnóstico 360. Amanhã a gente se encontra aqui novamente e aí a gente vai apresentar a comunidade para vocês e deixar tudo ali disponível para vocês. Fechou, gente? Forte abraço, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã às 20 horas em ponto. Até amanhã, pessoal. Boa noite aí. Valeu, boa noite.